Tudo bem, pessoal? Véspera de feriado, né? Todo mundo aqui, parabéns, hein? Já tem merecimentos. Vamos falar sobre ordem de vocação hereditária na sucessão legal ou legítima, que aliás é a preferida do brasileiro, né? O brasileiro tem medo de fazer testamento, porque ele acha que atrai a sombra da morte, ao contrário do europeu. Então, de 9 sucessões no Brasil, de 10 sucessões no Brasil, 9 são intestadas. Então, a ordem da vocação hereditária, fundamental na sucessão legal, é aquela ordem preferencial em que o legislador determina classes de herdeiros vocacionados para herdar naquela sucessão legítima ou legal, com algumas regrinhas, né? Primeira regra, seja na ordem da vocação hereditária do Código Civil 16, está aqui, seja na ordem da vocação hereditária no Código Civil atual. A classe de herdeiros mais próxima ao falecido, ao morto, ao hereditando, ao decuius, ao decujus, ao autor da herança, tem vários nomes. O jargão policial chama-se presunto. Não, mas vocês não vão colocar isso, logicamente, em lugar nenhum. É só uma brincadeirinha. Brincadeirinha de feriado. Então, a classe mais próxima exclui a classe mais remota. É a primeira regra. A ordem da vocação hereditária se baseia na afeição presumida que a pessoa tem em relação a seus familiares próximos. Normalmente, como é que é isso? A afeição desce, descendente, depois sobe, ascendente, e depois vai para o lado. Cônjuge. O companheiro eu vou falar na próxima aula separadamente. Tá? Cônjuge para o lado e finalmente os colaterais. Eu já contei aquela história de uma menina numa aula em que eu disse, vocês não acham que é assim? Você gosta mais dos descendentes, depois dos ascendentes, e dou aquele exemplo clássico. O navio naufragou, está a mulher, o marido e o filho pequeno num barco, e o barco está fazendo água. Um tubarão branco rondando. Quem se jogaria para fora do barco? Alguém tem que sair. E ela, para espanto de todos, disse o marido. Mas é absurdo. Mas por que? Todo mundo espantado, normalmente se preservaria. Não, para espanto de todos, disse o filho. O filho. Olha que absurdo. Não é por quê? Ela falou, não, porque o homem está difícil e filho a gente faz outro. Mas isso não é a regra, pelo amor de Deus. A regra é você preservaria o descendente, né? Faz parte de você, em primeiro lugar, depois os ascendentes, depois o cônjuge e os colaterais. Então a classe mais próxima exclui a mais remota. A segunda regra, dentro da mesma classe, os herdeiros mais próximos, geração mais próxima, grau mais próximo, excluem os herdeiros mais remotos, salvo se houver o famoso direito de representação, lá do artigo 1851. E uma novidade, que não havia no Código passado, é que o legislador de 2002 admite a concorrência de classes sucessórias. No inciso 1 do artigo 1829 e no inciso 2. E essa concorrência também existe em relação ao companheiro sobrevivente no artigo 1790, inciso 1 e 2. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, como é que era essa ordem de vocação hereditária, fundamental na sucessão legal legítima, e que também naquele almoço de domingo, a sua tia sempre pergunta, minha amiga morreu, quem é que vai ser herdeira? Morreu sem testamento. Você tem que ter noção disso. Né? No Código Civil passado era assim, ó, artigo 1603. Primeira classe, a mais próxima, os descendentes. Dentro da classe dos descendentes, nós temos as gerações, os graus. Filho, primeiro grau, neto, segundo grau, bisneto, terceiro grau, trineto, quarto grau, etc. Na falta de descendentes, quem recolheria herança legal legítima
seriam os ascendentes. Primeiro grau, pais. Segundo grau, avós. Terceiro grau, bisavós. E assim por diante. E eram considerados herdeiros necessários apenas os descendentes e os ascendentes. O herdeiro necessário, privilegiado, reservatário, é aquele que a lei garante uma cota mínima denominada cota legítima. Apenas essas duas classes eram consideradas como classes de herdeiros necessários. Na falta de descendentes ou ascendentes, recolheria a herança o cônjuge sobrevivente. Só que o cônjuge sobrevivente, tal qual os colaterais do falecido, eram considerados herdeiros facultativos. Artigo 1725. A grande diferença entre o herdeiro necessário e o herdeiro facultativo é que o herdeiro necessário é um privilegiado. Aquela regra repetida no novo Código, havendo herdeiros necessários, o autor da herança só pode dispor de metade dessa herança, né? O herdeiro necessário, no entanto, ao contrário do que alguns afirmam, não é um herdeiro obrigatório. Por que ele não é herdeiro obrigatório? Porque ele pode renunciar à herança. E pode ser excluído da sucessão, ou através da ação de indignidade, ou através da ação de deserdação. Tá? Não vão confundir herdeiro necessário, forçado, reservatário com herdeiro obrigatório. O herdeiro necessário é privilegiado, né? Mesmo contra a vontade do autor da herança. A ele garante-se uma cota chamada legítima, mas ele não é um sucessor obrigatório. Agora, no Código passado, o cônjuge sobrevivente era considerado herdeiro meramente facultativo, assim como os colaterais. Então, se você fosse casado, morresse nessa situação, sem descendentes ou ascendentes, poderia fazer um testamento deixando tudo para um terceiro, excluindo inteiramente o cônjuge da sua sucessão. Por quê? Porque ele era herdeiro meramente facultativo. Isso estava no artigo 1725. Um fenômeno de exclusão de herança de herdeiro facultativo conhecido como erepção. Não, vamos escrever errado na prova, hein? Como eu já vi, já corrigi uma prova, entendeu que estava escrito errado. Então, esse artigo dizia, para excluir da sucessão o cônjuge e os colaterais, basta que o autor da herança disponha do seu patrimônio sem os contemplar. Mas havia uma ordem. Se você tivesse cônjuge sobrevivente, quem recolheria herança e colaterais? Cônjuge sobrevivente. Não havendo cônjuge sobrevivente só deixando colaterais, quem recolheria herança? E aí você vai ter que contar graus. Na linha colateral ou transversal não existe parente de primeiro grau. Sempre se inicia no segundo grau, que são irmãos. Terceiro grau, tios e sobrinhos. Quarto grau, primos, tios avós e sobrinhos netos. E ainda constava da ordem de vocação hereditária, igualmente como sucessor facultativo, o poder público. Mas por que ele constava da ordem de vocação hereditária? O poder público, antes era o Estado, passou a ser um município onde os bens estão situados, e o Distrito Federal. Por que constava do 1603 como uma classe de herdeiro? Porque o legislador equivocadamente incluiu-o como herdeiro. Tempos depois o STJ está pacificado no STJ. Diz o seguinte, o poder público não é herdeiro. Ele é o último dos sucessores legais. Mas por que ele não pode ser considerado herdeiro? Porque uma das características do herdeiro, hoje artigo 1784, naquela época 1572, é o fenômeno da saisina, ou do radecesínio dos franceses. Aberta a sucessão, imediatamente no segundo seguinte, pelo sistema da saisina, que vem da França, mas na verdade nasceu na Alemanha, tá? Por uma ficção jurídica, le mort saisit le vif, a transmissão é do morto para os seus herdeiros,